Olá, muito boa tarde. Brasil Esportes no ar nesta sexta-feira, dia 10 de abril de 2015. E o final de semana promete com muito futebol. Terão 7 semifinais pelos estaduais no Campeonato Paulista. Será que algum time do interior vai surpreender? No Campeonato Carioca, o Fluminense tem de volta o Fred para vencer o Botafogo, campeão da Taça Guanabara. Contrato fechado, Armeiro é o novo jogador do Flamengo. Pelo Campeonato Gaúcho, ontem, por pouco, o Grêmio fica fora das semifinais. Tem também Copa do Nordeste e muito mais. Mas o primeiro assunto será Libertadores, porque nessa semana deu tudo certo para os brasileiros. Primeiro foi com o Cruzeiro e ontem foi para o Atlético Mineiro, que só interessava a vitória, e isso foi feito. Quase 22 mil pessoas estiveram presentes no Independência. Muita festa, muitos fogos. Foi bonito, foi hein? muito bonito, né? O Olha retorno só. do Dátulo. Maravilha. E aí o Dátulo, né, resolveu logo no primeiro minuto, depois do passe aí pro Lucas Prato, e o Carlos abriu o placar para o Atlético Mineiro, 1-0. Olha aí. O Guilherme entrou, né? A estreia do Guilherme em 2015. E ele foi o responsável por fazer o segundo e último gol da partida. Então, vitória do Atlético Mineiro. Essa vitória, né, que estava... Tinha que ter acontecido essa vitória, aconteceu. O Atlético Mineiro sofreu ali nos minutos finais, querendo aumentar a vantagem, né? Conseguiu o placar de 2-0. E agora, André, como é que será daqui para frente o Atlético? Mais 2 decisões. Há alguns dias atrás, para muita gente, o Atlético Mineiro não iria se classificar. Hoje vive uma situação diferente. Ainda não entrou na faixa de classificação, mas tem o mesmo número de pontos, por exemplo, que o Santa Fé. Está com 6 pontos, ainda tem 2 jogos a realizar e pode sim se classificar. Tem grandes chances para isso, pode chegar a 12 pontos. E com 10 já é suficiente para conseguir a classificação. Então foi um passo importante que deu o Atlético Mineiro rumo à classificação. É isso aí. Vamos ouvir o que o técnico Levir Coupe diz após a vitória. Maravilhoso, é muito bom fazer gol. Já foi muito bom voltar, né, a viver esse clima, ainda mais fazendo gol, então só tenho que agradecer a Deus. Jogo altamente físico, com pouquíssimas oportunidades de gols, né? Mas nós estivemos mais próximos do gol do que o Santa Fé. Então, eles, praticamente, eu não me lembro, assim, não deram nem um chute, praticamente, uma chance muito clara de gol. Mas o jogo ficou perigoso o tempo inteiro, com os ingredientes de um jogo de Libertadores. André, para você, o Atlético Mineiro mudou desde o início da Libertadores para esse jogo de ontem? Já mudou muito? Mudou demais, né? Principalmente a partir do momento que todos os jogadores ficaram à disposição, que não teve desfalque do Marcos Rocha, do Lucas Prato, que fizeram falta nos primeiros jogos. Agora o time está inteiro e também o time recuperou aquele ritmo do ano passado. Iniciou a temporada fora daquele ritmo do ano passado, aquela intensidade de futebol que tinha o Atlético Mineiro, aquele time que atacava a todo momento como no ano passado. Perdeu um pouquinho disso no início, mas foi recuperando através dos jogos, e eu acredito que para a segunda fase, onde o Atlético Mineiro está classificado, ele vai recuperar também o seu status de um dos favoritos na competição. E agora confira o Pronto Falei. O São Paulo está à procura de um novo técnico para o lugar de Muricy Ramalho. Eles foram até a Argentina e conversaram com Alejandro Sabella. O treinador ouviu a proposta do São Paulo e disse: eu não posso acertar com vocês agora, porque eu tenho uma proposta do Manchester City. Ainda não acertei, tem outros nomes lá do Manchester e talvez eu acerte com eles. Só na semana que vem, na sexta-feira que vem, que eu posso dar uma resposta para vocês. Então, gente, eu sei que o Manchester City tem a sua importância no futebol mundial, mas o São Paulo tem que se valorizar. Ele não pode contratar um treinador que o São Paulo seja o segundo plano da carreira dele. O primeiro plano do São Paulo é contratar esse treinador argentino, mas para o treinador o primeiro plano é trabalhar no futebol inglês.
Então o São Paulo tem que procurar um treinador que o primeiro plano seja o tricolor paulista, como por exemplo o Abel Braga, que está como segunda opção, mas que neste momento deveria ser a primeira. Pronto, falei. Primeiro intervalo aqui no Brasil Esportes e ainda hoje no programa vamos comentar sobre a vitória do Grêmio ontem pelo Gauchão. Vamos falar de campeonato carioca e expectativa dos times do interior. Será que algum vai conseguir desbancar algum time grande? Voltamos em 2 minutos. De volta ao Brasil Esportes e agora vamos conferir se você vai aparecer na nossa torcida nesta sexta-feira. Começando com a Ana Clara, o Maxwell e a Ana Cláudia, os 3 são de Maceió, Alagoas. Olha o time aí, ó, Beira Rio Futebol Clube de Embu das Artes, São Paulo. Clayton, de Teresópolis, Rio de Janeiro, corintiano. Eugênio Mombassa, Ceará. Jean Carlos, de Maceió, Lagoas. Gleison, Baiano e Nicolas, eles são lá de Sobral, Ceará. Jean e Micaele e Aldilene, de Camocim, Ceará também. Jorge e amigos, eles são lá de Gavião, Bahia. Olha o José Carlos, de João Pessoa, Paraíba, assistindo o Brasil Esporte. Muito obrigada, José Carlos. Naldo é lá de Alvorada do Norte, Goiás. Oscar é de Tocantinópolis, Tocantins. Sunamita e Samuel, os 2 são de São José do Vale do Rio Preto, Rio de Janeiro, vascaínos. Iago é lá de Triunfo, Pernambuco, é do esporte, né? Esporte assim. É isso aí, para você que deseja aparecer no nosso programa, basta mandar a sua foto com o seu nome e o nome da sua cidade. E agora o assunto é Campeonato Paulista. Neste final de semana vai acontecer as quartas de final. Vamos colocar aqui para vocês na tela, olha aqui, ó. O Corinthians vai enfrentar a Ponte Preta. O São Paulo enfrenta o Red Bull, São Paulo que ainda não tem técnico. O Palmeiras enfrenta o Botafogo e o Santos, o 15 de Piracicaba. André, você acha que vai dar lógica aí? Ou algum time pode ser surpreendido? Algum time, né? Time grande de São Paulo. A Ponte Preta já passou da hora de conquistar um título, né, André? Já são 115 anos de clube e sem nenhum título. É. Mas ficou difícil, né? Jogar contra o Corinthians, né? O melhor né? time de São Paulo. 37 pontos. Pode acontecer, sempre acontece, né? Sempre Mas ali acontece você tem... de alguém quebrar o serviço e eliminar um grande. Eu sinceramente, eu não tô vendo essa nem o Botafogo de São Paulo, não. que venceu o São Paulo por 2-0? Não, mas venceu o São Paulo numa ocasião que o São Paulo também já cumpria praticamente tabela, já estava classificado a primeira posição garantida. Eu acredito no favoritismo dos 4 grandes. É isso. Bom, vamos falar um pouquinho agora do São Paulo, né, que não tem técnico, passou por uma semana muito movimentada, e o volante Hudson falou sobre o adversário, que é o Red Bull. Vamos ouvir. Em 2 fases decisivas, de jogos decisivos para a gente, então acredito que é uma responsabilidade maior. O torcedor tem cobrado bastante, com razão, porque o São Paulo necessita de títulos e a nossa função é dar esses títulos aos torcedores. Então fico feliz pelas atuações, mas a gente sabe que ainda tem que melhorar muito ainda como equipe para que o São Paulo possa chegar onde deseja. A gente tem um Red Bull agora, uma equipe que fez uma excelente campanha, vai ser um jogo dificílimo, que bom que a gente conseguiu uma vantagem de poder jogar em São Paulo. A gente conta com o apoio da nossa torcida, que mesmo sabendo que eles estão com essa cobrança, a gente sabe que eles nos apoiando vai dar uma força a mais pra gente. É isso aí, São Paulo que tem poucas coisas, né, André, a celebrar em 2015. Hudson é uma delas? Tá bem, tá melhorando. Agora, um novo ânimo, né, a partir do momento da troca de técnico. Quando o técnico chegar, e já antes do técnico chegar, os jogadores sabem que inicia um novo período. Às vezes, quem não está jogando, quem tem menos oportunidades, pode ter espaço para jogar. E quem está no elenco vai ter que provar para o novo técnico que vai continuar. Que tem condições de continuar. Então é um período muito importante que sempre acontece nos times de futebol, aquela motivação inicial com a saída de técnico e a
chegada de um novo. Isso, agora vamos falar de Campeonato Gaúcho, porque ontem, após uma dose de sofrimento, o Grêmio conseguiu sua classificação para as semifinais. Olha aí, o Fred vai abrir o placar, depois o Jeromel vai empatar, e aí nos pênaltis, Marcelo Groi vai salvar o Grêmio. O Internacional sofreu nos pênaltis e o Grêmio também, André. Também sofreu. E ontem o Juventude se classificou, vencendo por 2-0 o Ipiranga de Erechim. E agora vai ser Juventude e Grêmio na semifinal. Essa vai ser no domingo, né? Vai Grêmio e Juventude no domingo, lá em Caxias do Sul. E o Brasil de Pelotas vai jogar contra o Inter. Também outra semifinal que promete bastante. Brasil de Pelotas e Inter, Juventude e Grêmio. Isso é o último intervalo aqui no Brasil Esportes. E a seguir, vamos comentar sobre a nova contratação do Flamengo, Armeiro, e também falar sobre o retorno do Fred ao time do Fluminense. Voltamos em 2 minutos. E agora vamos falar um pouquinho do Campeonato Carioca, né? Neste final de semana vai acontecer as semifinais. O Botafogo joga contra o Fluminense e o Vasco contra o Flamengo. Falando em Flamengo, André, a principal notícia lá foi a contratação do lateral esquerdo Armeiro, Pablo Armeiro, né? Fez muito sucesso na Copa do Mundo de 2014, jogou no Palmeiras em 2009, que era comandado pelo Vanderlei Luxemburgo. Vanderlei Luxemburgo está de acordo com essa contratação e ele chega para disputar a vaga com Anderson Pico, que está muito bom na lateral esquerda do Flamengo. Foi uma boa contratação? Ele pode se tornar um ídolo no Flamengo ou é demais? Pode até se tornar um jogador que vai compor o elenco com uma certa qualidade. Jogador que tem uma experiência muito grande, de Copa do Mundo, inclusive, né? Exato. Então, ele é um jogador interessante, jogador que pode contribuir, sim, e qualificar ainda mais o Flamengo. E é importante ter 2 bons jogadores para cada posição. O Campeonato Brasileiro é muito longo, tem outras competições também que o Flamengo participa, então precisa de reposição no elenco. Também, às vezes, pode ter alguma outra alternativa de jogo, você pode pôr o Armeiro para jogar no meio, ele tem capacidade para isso. Então, é uma boa contratação do Flamengo. É isso aí. Vamos falar agora do clássico Botafogo e Fluminense, André. Fluminense que conta com o retorno do Fred, o Botafogo que conquistou a Taça Guanabara na quarta-feira. Tem algum time que entra melhor aí nesse jogo ou não? Fluminense que se livrou do Walter, né? Foi para o Atlético Paranaense, até que enfim, acabou essa novela. Agora só tem jogador focado mesmo no Fluminense, jogador que quer jogar no Fluminense, mas o Botafogo é melhor. Melhor com o Jobson, com... O Botafogo é melhor do que está numa condição melhor do que a do Fluminense. É isso aí. Além do Campeonato Carioca, André, vai ter Copa do Nordeste, né? Tem Copa do Nordeste, vai pegar fogo, semifinais, Vitória e Ceará amanhã, no Barradão, e Bahia e Sport, lá em Salvador. Teremos ainda Campeonato Mineiro, Tombense e Caldense amanhã. Isso. No domingo tem Clássico, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Fica até difícil saber, né? Porque em uma semana os dois conquistaram a vitória na Libertadores. Isso, os dois já chegam empolgadíssimos. Então esse Clássico vai pegar fogo. Campeonato Paranaense, amanhã tem Londrina e Coritiba. Olha só quem caiu. Londrina e Coritiba. E Foz do Iguaçu e Operário. E Campeonato Goiano tem Aparecidense e Trindade, a semifinal. Goianésia e Goiás. Campeonato Carioca, né? Falamos, né? Fluminense e Botafogo, Vasco e Flamengo no domingo. E vai ter Super Clássico, só que não é semifinal, é segunda fase normal, só que tem o Super Clássico esperado lá no Maranhão, lá Sampaio Correia e Motoclube. Campeonato de Brasília também tem semifinal, Lusiana e Brasília, Brasiliense e Gama. É isso aí, André. Para fechar nossa sexta-feira, vamos ler mais torpedos? Vamos ler mais torpedos, a galera participando. Olá, boa tarde. Sou torcedor do São Paulo. Não aguento mais as falhas do Rogério Ceni. Já não seria hora do Ceni se aposentar? Tiago de Fortaleza. Tiago, não diga assim o Ceni se aposentar. É o São Paulo trocar de goleiro. Se o Ceni quiser continuar a carreira, continua. Eu sei que o torcedor do São Paulo ama o Rogério Ceni pela história que ele tem. Só que eu acho as atuações do Rogério Ceni nos últimos tempos muito irregulares. Um dia ele faz um gol de falta e uma defesa, aí no outro ele toma um gol defensável. Então aí não adianta, né? Olá, o Fred não foi julgado, vamos ganhar assim mesmo. Ribamar
de Trizidela do Vale, Maranhão. Obrigado pela sua participação. Boa tarde, sou de Campinápolis, no Mato Grosso. Manda um alô aí pra mim, Osmar Godoy. Um abraço, Osmar Godoy. Um abraço pra galera aí. André, o Flamengo já perdeu alguma final de campeonato mais importante para os 3 times do Rio, a não ser os campeonatos cariocas? Odilim de Igarapava, São Paulo. Odilim, boa pergunta sua. Eu acredito que não. Eu acredito que até poucas vezes tenha decidido algum campeonato com outro time do Rio que não seja o campeonato do Rio de Janeiro. Mas eu acredito que não tenha perdido, não. André, se a Ponte Preta fosse enfrentar outro grande, teria mais chances de dar alguma zebra? Gleidson Mota, de Sobral, Ceará. Teria sim. Aí sim, o Porque Corinthians o melhor foi time difícil, do interior, né? o melhor time do interior é a Ponte Preta. Só que aí pegou o Corinthians, né? Pode acontecer de eliminar? Pode acontecer. A única derrota do Corinthians é para a Ponte Preta, é a Ponte Preta passar. Só que, partindo um pouco da lógica e vendo antes do jogo, eu acho que as chances da Macaca são pequenas. Tem gente falando que a Ponte Preta é o mais antigo do Brasil. É bom você falar Não isso. Não é o segundo mais antigo. É o segundo mais antigo em atividade. Aham. Em atividade. Que existiram outros times antes do Rio Grande. Esporte Clube de Rio então foi Grande, por lá isso de Rio que- Grande do Sul. só que ele- A diferença é de 23 dias. Aham. O Rio Grande ainda está em atividade, é da segunda divisão do futebol gaúcho. Existiram outros times mais antigos. São Paulo Atlético Clube, Mackenzie, que vieram alguns anos antes e que já disputaram as primeiras partidas oficiais. Só que esses clubes hoje não têm mais no futebol. Apenas o Rio Grande, que é o mais antigo, aí depois vem a Ponte Preta, aí depois vem o Vitória da Bahia, depois vem o Náutico e assim por diante, na escala aí dos mais antigos do futebol brasileiro. É isso aí. Aqui no Brasil Esporte também tem curiosidade, né? É isso aí. Bom, agradeço a participação de todos vocês. E não se esqueçam, domingo, 10 horas da noite, tem programa. A gente vai falar tudo sobre os estaduais, semifinais, Copa do Nordeste, muito mais. Agradeço a participação de todos e até domingo. Tchau.